Quero começar esse vídeo mandando um abraço amoroso ao nosso irmão Rafa Pinheiro, que está lá em Lisboa, Portugal. Ele pediu para que eu mandasse esse abraço. Eu, com maior alegria, amor no coração, esse amor de Deus, não o meu, é o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, versículo 5 diz: então, está aí dado, querido. Vamos aqui continuar. E hoje eu quero tratar de um assunto sobre filho de Deus. Todo mundo que nasce nessa terra é filho de Deus. Isso as pessoas sem esclarecimento, claro, sem entendimento das verdades do Senhor. É óbvio, não é verdade? Porque quando nós começamos a conhecer a verdade, conhecer uma palavra de Deus, nós vimos que nem todos são filhos de Deus. Na verdade, nós já nascemos com uma natureza de filhos, não de Deus. Eu não vou nem dizer porque é filho do encardido mesmo. Mas eu não quero tratar sobre isso agora. Quero tratar de filhos de Deus. Aí a palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 1, ele diz assim: e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí ele diz, versículo 12, do Evangelho de João, de São João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é hereditário, nem da vontade da carne, não é algo evolutivo, que eu vou chegar uma hora eu vou me tornar filho de Deus. Nem da vontade do homem, não vem da vontade do homem querer ser filho de Deus. Não é minha vontade nem a sua. Mas sabe de quem é? E por isso enche o nosso coração? A vontade do próprio Deus. Mas da vontade de Deus, o Pai. A vontade de Deus Pai é nos tornar filhos de Deus pelo Filho, mediante a obra da cruz. Quando o Senhor Jesus Cristo, em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, o Senhor Jesus Cristo atraiu todos os filhos espirituais do encardido. Todos nós, com a nossa natureza maligna, eu e você. Quando Cristo nos atraiu todos que não eram filhos de Deus, como todo ser humano nasce não como filho de Deus, como nós acabamos de dizer. Todos quanto receberam o Senhor Jesus, receberam o Filho, foram tornados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora, quando Jesus Cristo nos atraiu, nós não éramos filhos de Deus. Não foi da nossa vontade, mas foi da vontade de Deus, Pai. Em seu Filho Jesus na cruz, ele atraiu todos que não eram filhos para levá-los à morte desta natureza de não filho de Deus, natureza do pecado, natureza de Adão, filhos espirituais do diabo. Em João 8:44 diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai. E ele continua o texto, mas eu só quero dizer isso para o vídeo não ficar longo. Então, irmãos, nós fomos feitos filhos de Deus através do Filho. É do Filho que nós fomos feitos filhos de Deus. Muito bem, muito bem.
Agora, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, o Senhor vai nos ensinar algo mais. Ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se não houver essa testificação do Espírito Santo, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo? No seu espírito. Quando ele é regenerado. Aí ele é selado com o Espírito Santo. Tendo ouvido a palavra, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso é o livro de Efésios 1:13. Então, irmãos, vou conferir para não deixar aqui esse texto que eu disse, 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, etc, etc, etc. Depois nós fomos selados com o Espírito Santo. Aí o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aí nós vamos dizer, Abba, Pai, Paizinho, mas não somos nós. É o Filho de Deus habitando no nosso espírito que tem um relacionamento com seu Pai através de nós, dizendo, Pai, Paizinho. Nós não falamos Pai Celestial se não for pelo Espírito Santo. Eu estou falando algo autêntico. Alguém pode falar, ele é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai. Deus é Pai dos seus filhos. Aqueles que passaram por Cristo e este crucificado. Aí sim, irmãos. Caso contrário, não. Aí no livro de Gálatas, o livro de Gálatas, capítulo 4, a palavra do Senhor vai nos ensinar. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Paizinho, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Queridos, nós somos diretamente filhos de Deus. Nós somos adotados. Nós somos filhos adotivos. O filho legítimo, filho com letra maiúscula, é o Senhor Jesus Cristo. Olha só, e nós não éramos filhos. Mas quando o Filho de Deus se deu em nosso favor, se ofereceu, foi para a cruz, ali na cruz ele atraiu todos que não eram filhos. Eu e você também. Aleluia. E ali ele tirou a nossa natureza do pecado, que esta natureza era do nosso antigo pai. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, lá em Romanos 5:12.
O pecado é a natureza de outro pai. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha aí os filhos não espirituais de Deus. E tem o pai. Agora, nós fomos feitos, foi desfeito a nossa filiação, não de Deus, em Cristo na cruz. Por quê? Porque Cristo nos atraiu e nos regenerou. Gerou de novo. Ele desfez a nossa natureza de não filho de Deus, que é nosso velho homem. Portanto, sabendo isso, preciso saber disso, que o meu velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que nós não sirvamos mais o pecado como um escravo. Quem morreu justificado está do pecado. Quando éramos pecadores por natureza, com o pecado no nosso coração, os católicos, com todo respeito e verdade, pecado original. Esse pecado original que não fazia de mim, de você, não filho de Deus. Aí Jesus Cristo resolve tirar o nosso pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde o Cordeiro tirou? O Cordeiro que foi morto lá na cruz do Calvário. E quando ele nos atraiu, ele tirou de nós o pecado, a natureza de Adão. Nós não éramos filhos de Deus. Mas quando ele nos regenerou, ele nos fez morrer, estou crucificado com Cristo. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É um morto para aquela filiação. Mas nós fomos ressuscitados, Efésios 2,6, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Se alguém estiver em Cristo crucificado, fomos crucificados com Cristo quando nós não éramos filhos de Deus. Mas nós fomos ressuscitados agora como filhos espirituais de Deus. E aí veio o Espírito Santo, dando vida para nós. E a vida que o Espírito Santo trouxe é a vida de Cristo. Porque já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E Cristo é o Filho, com letra maiúscula, o Filho legítimo. Pelo Filho legítimo habitando em nós, nós fomos feitos adotivos, filhos adotivos. E este Pai amoroso nos trata como filhos, por causa daquilo que o Filho fez em meu, em seu favor, graciosamente, amorosamente, voluntariamente, graciosa, misericordiosamente, voluntariamente, alegremente, espontaneamente, o Senhor Jesus fez para me fazer e fazer você filho de Deus, selado com o Espírito Santo. Aleluias, aleluias. Que grande salvação, que poderoso Salvador é esse. Aleluias. Nós somos filhos adotivos. Mas que bênção. Olha como ele diz, de sorte que já não és escravo. Nós éramos escravos do pecado, dominados pelo pecado, mas ele nos crucificou. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende por fruto a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. Aleluias. Somos livres. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Herdeiro de tudo aquilo que é do filho. Nós, como herdeiros, temos o mesmo direito agora. Nos foi concedido gratuitamente no amado, amado com letra maiúscula, que é Cristo. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Você é filho? Nós podemos dizer sou. Por quê? Porque eu fui feito filho.
Eu não nasci filho de Deus, mas ele me regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. Ele nos gerou de novo. Isso é novo nascimento. Gerou de novo. Agora, gerar de novo como filhos de Deus, selado com o Espírito Santo, com nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é você? Eu fui feito filho. Sou porque fui feito filho. Na verdade, eu sei que sou um adotivo. Fui adotado pela graça daquele que veio cheio de graça e de verdade. O único que veio cheio de graça e de verdade é o Senhor Jesus Cristo e mais nenhum outro. E ele veio cheio de graça e de verdade e se revelou a mim e a você para nos fazer mais do que vencedores, como filhos amados com os direitos do Filho. Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Nós somos co-herdeiros, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É demais para mim e para você. Mas recebemos pela fé e adoramos e vivemos para a glória dele. Louvado seja o Senhor. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Se você quiser que eu mande um abraço especificamente, usar seu nome, de onde você é, pode colocar. Não importa quantas pessoas, eu vou mandar, eu faço a relação dos nomes aqui, não tem problema, e mando um abraço especificamente para você. Amo vocês. Eu vejo vários que não estão sempre colocando seus comentários, e alguns que não colocam seus comentários também. Amém. Nós amamos da mesma forma, estamos aqui para servir a causa do Mestre na vida de vocês, por causa daquilo que temos recebido na parte do Senhor. Amamos vocês por causa e por meio do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Amém.